O meu convidado de hoje é o cofundador do Clube Finanças, uma empresa que nasceu com a missão de tornar a literacia financeira acessível a todos em Portugal. Com uma pós-graduação em análise financeira e certificado internacionalmente, decidiu partilhar a sua própria jornada como investidor, incluindo os erros, as conquistas e as estratégias. Tudo para mostrar de forma prática como todos podem construir um portfólio sólido. Ora, hoje vamos então conhecer o Gonçalo Ribeirinho. Vamos a isso. Olá, Gonçalo, bem-vindo ao podcast Dividendos Portugal. É um prazer ter-te aqui, obrigado por teres aceito o convite. E eu queria começar a nossa conversa por te perguntar sobre a tua jornada financeira. Se a mesma fosse um filme, qual é que seria o título que tu lhe darias e porquê? Obrigado, antes de mais, Dividendos Portugal, cujo nome não sei, mas eu diria que durante estes 10 anos em que eu já sou investidor e que tomei as rédeas das minhas finanças, eu diria, roubava um bocadinho aqui as frases ao Charlie Munger, que é aprender, aprender e aprender. Eu acho que durante estes 10 anos, a cada ano que passou, eu senti-me mais culto financeiramente, mais literado financeiramente. Portanto, eu acho que tudo se resume a continuarmos a aprender, porque se não o fizermos, o mundo muda e nós estamos dentro daquelas passadeiras rolantes no aeroporto em que se nós ficarmos parados, andamos para trás. E, portanto, nós não podemos ficar parados, temos que continuar sempre a aprender. Portanto, eu diria que é aprendizagem acima de tudo. Boa. Tu tens assim algum momento eureka ao longo destes 10 anos em que tu percebeste que o investimento ou investir ia mudar a tua vida, não? Eu acho que não foi aquele momento eureka, porque quando se vem. Há duas características do meu lado, que é eu já tenho já está intrínseco a mim, eu tenho esta veia financeira, daí ter decidido desde dos primórdios do meu percurso académico escolher finanças. E também estou-te a dizer isto, não houve aquele momento eureka porque sempre tive aquele prazer e sempre tive aquela clareza que é nas Era isto que tu finanças querias. e é nos Certo. investimentos que eu vou construir não só o meu percurso profissional, como também é através dos investimentos que eu vou criar aquilo que é a minha segurança financeira, não é? Portanto, não houve esse momento eureka, tive sempre essa clareza que acho que se nasce com ela, este fator intrínseco, acho que toda a gente tem um fator intrínseco, o meu foi ser financeiro por natureza e desde nascença. E agora ao contrário, se não tens assim um momento, digamos que já nasceste com ele, mas se não tiveste assim um momento durante esse percurso que te fez despertar para o investimento, tu tiveste algum momento mais negativo, um investimento que tu tenhas feito neste período em que tu gostavas de voltar atrás para reverter? Essa pergunta é um bocadinho tricky. Porquê? Porque, resposta direta, sim, já tive vários momentos em que cometi erros financeiramente e cometi erros de investimento, mas se voltava atrás, não voltava atrás, porque vou continuar a cometê-los. E eu diria que, novamente, roubando aqui umas frases não agora do Charlie Munger, mas sim do Warren Buffett, em que a cada 100 investimentos que ele fez, 5 foram compensar os restantes 95, mesmo que esses 95 tenham sido, em termos de custo-oportunidade, pior do que não ter investido de todo. E, portanto, faz parte do processo de aprendizagem. E as pessoas que estão agora a entrar para o mundo dos investimentos, ou estão a pensar em começar, neste caso, já entraram para o mundo dos investimentos e estão aqui a criar, meio na sua fase embrionária, o seu portfólio, eu diria que estes erros são inevitáveis. Inevitáveis. Nós nunca vamos acertar. E, portanto, a minha resposta direta é sim, já cometi em ações e vou continuar a cometer, mas não posso estar pregado permanentemente a esse erro. Aliás, posso estar, sem dúvida, numa visão de aprendizagem contínua. Certo, certo. Tu tocaste aí num tema do teu passado académico, foi um percurso que já vinha desde trás, não é? A tua intenção em seguir a questão ligada às finanças e aos investimentos. Tu fizeste uma certificação, a CEFA, a nível europeu, eu penso que foi através de uma pós-graduação. De 0 a 10, como é que tu classificas essa experiência? Ora, geral, 6. E porquê é que eu digo geral? Porque há dois fatores, ou há dois momentos de avaliação. O momento da turma, e que isso é puramente sorte, e o momento de aprendizagem. O momento de aprendizagem inferior a 3. Estávamos a falar anteriormente, antes de entrarmos aqui no podcast, que quando uma pessoa tem base, não é muito o complemento que nós queremos para a nossa curva de aprendizagem. No entanto, se nós tivermos um pingo de sorte na turma, eu tenho 28 anos, eu tive na minha turma pessoas da banca, pessoas que trabalhavam diretamente com fundos de investimento, e eu respirei muito aquela energia, respirei muito o cotidiano daquelas pessoas, o que por um lado me fez perceber a nível de soft skills e hard skills que eu precisava, através do contacto com elas diretamente e pessoal, como também trouxe alguma visão para o meu projeto do Clube Finanças, e que
o que é que aquelas empresas estão a fazer, o que é que aquelas pessoas estão agora a partilhar que aquele fundo está a fazer, que eu posso fazer melhor e como é que eu posso estruturar para agregar ainda mais valor do que aqueles fundos onde eles trabalham. A nível de connects é absolutamente fantástico se tivermos um pingo de sorte. Eu digo pingo porque as pessoas que vão para lá vão com super interesse e isso é fantástico. Atenção, isto não é um secundário, não é uma faculdade em que 80, 90% das pessoas estão lá para a festa. Não, é ali a pós-graduação, a média de idades anda por volta dos 30 e muitos, 40 e poucos anos. E é essencial para tu perceberes o mundo real da coisa. Seja uma pós-graduação de análise financeira como foi a minha, seja outra qualquer. Eu acho que é essencial também vermos o público-alvo que captam para essa pós-graduação, que é completamente diferente de uma faculdade. E eu tive sorte no meu. E é por isso que eu, de 0 a 10, classifico 6, mas muito por causa dos connects que saíram de lá. Ok. Tu achas que essas influências, quer na pós-graduação, quer depois no teu dia-a-dia ou no teu círculo social, tu vês-te a gerir um portfólio de vários clientes? É algo que tens como ambição? É uma coisa assim mais que tu não ligas muito? Conta-nos um bocadinho sobre isso. Claro, ligo e é uma das minhas maiores ambições para longo prazo para o Clube Finanças. E estamos a falar de um fundo, não é? Estamos a falar de pegar no dinheiro das pessoas e investir esse mesmo dinheiro. Portanto, nós precisamos de tempo no mercado, precisamos de visibilidade, precisamos de credibilidade, precisamos de notoriedade. E para lá chegar, não é de mão beijada ou não é da noite para o dia. E, portanto, nós já temos 5 anos de projeto. Vamos fazer 5 anos em 2026, em janeiro. No entanto, esta visão, a implementação desta visão é daqui a 5, 10 anos. E quando falamos de um fundo, antes disso, bem a base para construirmos a casa total, que olhamos para a casa, é o fundo como um todo, é uma estrutura, é a estrutura da casa toda construída, onde podemos lá morar, efetivamente. Antes disso, há coisas a implementar primeiro e vamos criar primeiro essa base para construir depois os alicerces, para depois construir o telhado por último. E isso demora tempo, mas é a minha visão, sem dúvida. Criar um fundo em que não seja mais um fundo de investimentos, que olhamos para o mercado, está cheio dele, e podemos pegar nesse ponto se quiseres, que é um bocadinho a lógica deste tipo de pessoas que está aqui para, supostamente, passar literacia financeira à sociedade, mas, no entanto, gerem um fundo que cobra 2% ao ano e nem sequer batem o mercado, nem sequer superam o mercado. No nosso entender, nós podíamos fazer isso da noite para o dia. Pronto, entre aspas, pelo menos a estrutura. Agora, Certo, certo. não podemos é criar a credibilidade, mas quando o fizermos, queremos fazer noutra essência. Não queremos Sim. ser um fundo que vai destruir ricas aos nossos clientes. Certo, no fundo é não ser mais um, não é? É ser uma referência na área e se calhar através da performance, mas também do reconhecimento de pares e das pessoas que Exatamente. participam no fundo. Tinhas alguma crença de investimento no início que ao longo deste tempo deixou de fazer sentido para ti ou que perdeste? Eu não digo crença, eu digo que faz parte da curva de aprendizagem, que é a filosofia que eu tenho hoje, podemos entrar mais em detalhe se quiseres também, que é a filosofia de longo prazo de investimento em qualidade. Eu não tinha essa perspectiva de investimento em qualidade, nem sequer se chamava, intitulava de investimento em qualidade, porque fomos nós, não fomos tirar lá nenhum, fomos nós que implementámos este nome dentro daquilo que é a nossa filosofia. E eu não tinha isso porquê? Porque eu olhava muito para essencialmente a análise quantitativa e eu a pensar, uma análise fundamental faz em 99% por via de uma análise quantitativa e é completamente errado, porque nós temos que ver que a análise quantitativa da empresa é a fotografia atual e o passado da empresa. Nada nos garante que não vai ser a mesma empresa daqui a 5 anos. Eu posso comprar uma Amazon, uma Google, uma Netflix, uma Meta, whatever, e elas são boas empresas hoje, mas daqui a 5 anos nada nos garante que vão ser tão boas como elas eram no momento da nossa primeira compra. Isto para dizer o quê? Que quando eu me apercebi que isso não era o investimento mais racional para se fazer, eu inverti a moeda. O que é que eu quero dizer com isto? Eu antes olhava para a parte quantitativa, números, 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 eu agora olho para a excelência da empresa. Parte fundamental na parte qualitativa. Qualitativa vem em primeiro lugar, é o que tem mais peso, neste caso, para a balança num todo daquilo que é a nossa tese de investimentos. Não quer dizer, e não me interpretem mal, pelo menos os ouvintes não me interpretem mal, a mensagem que eu quero passar é que não menosprezem a análise quantitativa. Ela é essencial, mas, em primeiro lugar, a análise qualitativa, depois a análise
análise quantitativa e perceber o valor intrínseco. Senão, estamos a comprar uma coisa muito barata e essa coisa muito barata é barata porque tem que ser assim, não é? Tem um motivo, não é? Sim, até porque a análise quantitativa, como tu dizes, os números são conhecidos de toda a gente, não é? E praticamente todos podem fazer a mesma análise. Depois o que vai Exatamente. diferenciar é o conhecimento que têm da empresa e as perspectivas que têm para o futuro da mesma. Tal análise Uhum. qualitativa que tu falavas. Como é que tu encontras empresas então de qualidade? Tu usas uma abordagem top-down ou bottom-up? Ou uma estratégia diferente? Depende o que é que porque há muitas filosofias também diferentes no top-down e bottom-up. O que é que top-down? Sim, começas num cenário, por exemplo, mais macro, identificas um setor que tu achas que vai crescer bastante ou que tem bastante interesse e depois começas Lá está, a isso é filtrar o empresas, clássico, não é? o clássico da definição, ou então Top-down. preferes antes analisar, portanto, a parte quantitativa, encontrar empresas de qualidade através dos números e depois partir daí a tua análise para a parte da qualidade. Nós temos top-down, mas temos uma definição diferente do clássico, que é começar uma base mais macro e afunilar tudo até saber quanto é que vale a empresa. O nosso processo, a nossa framework é muito simples. Deixem-me contextualizar primeiro às pessoas que me estão a ouvir, que é a nossa filosofia é investimento em qualidade e para sabermos a qualidade daquele negócio é preciso tempo, não é? E eu tenho 9 empresas no meu portfólio por alguma razão. E mais à frente posso também detalhar o porquê, mas Sim, sim. é precisamente, eu não adiciono uma décima por causa de, se calhar, oportunidade, custo de oportunidade ou essencialmente de tempo. Eu posso ver várias oportunidades, mas se eu adicionar aquela décima, eu já não estou a investir, estou a especular. Porquê? Porque eu não vou ter tempo para acompanhar aquela empresa. E quando nós não sabemos o que aquela empresa está a fazer, então maior risco. O risco, para mim, e para a nossa filosofia de investimento em qualidade, não advém da diversificação. Isso é o que se aprende e o que eu aprendi, felizmente ou infelizmente, depende do lado da moeda que estamos a analisar, mas infelizmente como um todo, porque temos muito esta crença, esta limitação de que olhar para a volatilidade, aquela montanha russa de um determinado ativo é um risco, não. Para mim o risco maior é não conhecer a empresa. É por isso que eu não adiciono uma décima primeira ou uma décima segunda. E visto que há mais de 60 mil empresas cotadas em todo o mundo, humanamente é impossível, literalmente humanamente é impossível analisar essas mais de 60 mil. Certo, Até acho que certo. são muito mais, mas isso foi um estudo que eu vi recentemente. E Podiam ser só 1000, que já era humanamente impossível segui-las todas durante o ano, não é? Até podiam ser poucas. exatamente, e eu nem estou a falar de seguir, estou a falar de uma primeira análise, porque eu estou a falar agora da nossa estratégia de topo para baixo, a nível de aquilo que acreditamos que é uma boa análise fundamental, não a começar pela macro. É a nossa própria definição de top-bottom. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar num software que é para filtrar a nível de características quantitativas aquilo que são supostamente, atenção, boas empresas. Portanto, nós vamos primeiro pegar nessas métricas, é a primeira camada desse funil. Imaginem um funil a desdobrar aquilo de 60 mil empresas para apenas 10 que vamos meter no nosso portfólio. A primeira camada é então colocar essas métricas, e estou a falar de métricas como quanto é que ela cresceu de receita nos últimos 10 anos, qual foi o seu aumento de EBITDA, qual foi o seu aumento de free cash flow, qual é o seu nível de endividamento, essas métricas base. Isso quer dizer automaticamente que estamos dentro de uma boa empresa? Não, mas é para pouparmos imenso trabalho. Depois tem a segunda camada, que é a nossa área de competência. O que é que nós vamos fazer? A geografia. Portanto, eu vou colocar lá a Europa e os Estados Unidos. Mais parte dos Estados Unidos porque apresenta maior liquidez e maior custo de oportunidade para mim. Mas também incluo a Europa. Inclusive, eu já tive outrora uma empresa, a LVMH, dentro do meu portfólio e é europeia. Portanto, incluo essas geografias e os setores de atividade. Tem lá, dentro daquele software, em qualquer software também, tem lá 11 ou 12 setores. Eu escolho 4, 5, aqueles que eu estou confortável. Isso vai passar de 60 mil empresas, mais de 60 mil empresas, para apenas 100, 80, 70. É aí que vai começar o nosso trabalho. É a partir dessas 70 empresas que vamos fazer a nossa análise a fundo. E já lá vamos. Depois de fazermos a nossa análise a fundo, vamos para, portanto, a quarta camada, que é, só uma coisa, antes da análise a fundo, aquelas empresas que passaram de 60 mil para 70, essas vão para a nossa wishlist. Essa é a terceira camada. Como quarta camada, nós vamos fazer a análise a fundo dessa nossa wishlist toda, que são de 70 empresas. A nossa quinta camada e última é de watchlist ou compra. Ou seja, nós analisamos as 70, identificamos ali 25 empresas espetaculares. Só que apenas 6 estão com um bom custo de oportunidade.
eu compro essas 6. O resto fica em watchlist, fica em lista de vigilância. Ok, E reparem que de 60.000 passou para 100 e de 100 passou para 25 investíveis. E dessas 25 eu só comprei 6 para já. Portanto, ok. essa é o nosso top bottom, é a nossa definição de Ok. top bottom. Boa. Tu, neste momento, o teu portfólio de ações são maioritariamente, ou quase na totalidade, são empresas do setor da tecnologia, que nos últimos anos têm tido boas performances, é verdade, mas como é que tu geres depois o risco de uma alteração, uma potencial alteração nesta tendência? Por exemplo, que o setor da tecnologia no futuro não tenha os mesmos retornos ou não tenha o mesmo potencial? Olha, fazem-me muito essa pergunta de não estás concentrado num único setor, tecnológicas? E eu diria, se calhar, se fôssemos bater à porta do Warren Buffett e lhe disséssemos o mesmo de não estás muito concentrado em seguradoras? E ele respondia, pois, mas é aquilo que eu conheço e é o melhor custo-oportunidade para mim. E eu respondi exatamente igual e vou mais a fundo também, que é, nós quando formos olhar para uma determinada empresa e virmos lá setor tecnologia, não quer dizer que só por isso, se olhássemos para o nosso para o meu portfólio, neste caso, que mencionaste o meu portfólio, das 9 empresas, se elas forem todas tecnológicas, que não são, mas se fossem todas, eu estava tranquilo também. Porque eu sei, e mando a pergunta também para o ar, que é, qual é a empresa hoje que não tem tecnologia dentro da sua infraestrutura e que é essencial para a sua infraestrutura? Mesmo uma retalhista, uma grande retalhista, uma grande grossista. Quem é que não é a empresa hoje que aplica ou começa a pensar em aplicar a inteligência artificial dentro desta nova revolução, dentro desta quinta revolução industrial? Portanto, isto para dizer que é só o setor que mete um bocadinho medo a estas pessoas. Mas para mim, eu durmo bem à noite porque, lá está, lembrem-se da segunda camada, que é a área de competências. Se eu sei que é a minha área de competências e dentro dessa área de competências eu escolhi as empresas que são as melhores, são as que eu conheço melhor também e aquelas que eu comprei a um melhor custo-oportunidade, então o meu risco vai ser muito menor versus eu estar a investir só por investir. Literalmente eu uso muito esta palavra. Nunca me vão ver, atenção, nunca digo nunca, mas nunca me vão ver a investir só por investir. Que é, vou investir agora no setor de retalho só para ter um setor diferente. Eu não sou desse setor. Eu não tenho conhecimentos, mas não me sinto confortável ao ponto de investir com grande Ok. capital em duas empresas, só para diversificar. Não faço isso. Ok, boa. Tu falaste aí há bocadinho num screener que usas para encontrar as empresas de qualidade através dos métodos quantitativos. Tu usas assim algumas páginas como o Seeking Alpha ou Finviz que possas partilhar connosco? Tens assim algumas prediletas na tua análise? Sim, ora bem, temos várias ferramentas que usamos aqui, tanto eu como os meus analistas usam também na parte de acompanhar as empresas, trimestralmente. Primeiro, a nível de screener e para fazer A olhar para aquele triagem, não é? funil Sim, sim. exatamente, a triagem das melhores empresas. E eu uso, essencialmente, o Finbox. Eu penso que seja gratuito, de hoje em dia ainda. Antigamente foi, no passado foi. Não sei se hoje em dia é. Também não sei. Sabes que isto está sempre a mudar, eles podem Sim, sim, colocar sim, eles vão mudando. num Sim, plano sim, mais sim. standard barato. Portanto, eu não sei se diz-se Finbox ou Finviz, mas é Finbox. O Finbox, Finviz Finbox, sim. é Disseste bem. gratuito, portanto, o Finviz é gratuito e tem lá uma panóplia muito maior, diria eu, e se calhar é mais fácil vocês entenderem pelo Finviz. Além de ser mais fácil, é gratuito. Comecem por lá, para vocês entenderem como é que nós também jogamos o jogo da triagem, não é? Lembrem-se, super importante, que eu disse e volto a repetir, e se for preciso, Arial 72 a negrito. Não quer dizer que na segunda camada aquilo sejam boas empresas. É só para ser humanamente possível vocês encontrarem as vossas empresas. Porque a contabilidade para esse tipo de softwares é padrão. E quando olhamos para uma booking com capital negativo e se colocarmos lá empresas com capital negativo não queremos que passem na triagem, nós não vamos ter lá a booking. E a booking eu tenho no meu portfólio e não aparece nessa triagem. Portanto, isto é só para vocês tirarem ideias e mascararem aquelas empresas que não querem de todo ter no vosso portfólio, ok? Que fique claro isto. Ok. Para concluir, o Seeking Alpha sim, utilizamos mais na parte de ver as notícias e atenção, notícias, novo disclaimer, nós não somos muito de meter ruído para as nossas análises. Notícias, as mais importantes, não é? Por exemplo, caso prático, a Uber fez agora 2 parcerias com 2 grandes empresas de veículos autónomos, de condução robotáxis. Isso é importante, não é? Para o trajeto e para aquilo que se tem falado muito contra a tese de investimentos da Uber. E, portanto, nós vamos ao Seeking Alpha porque lá eles fazem um excelente trabalho a centralizarem todo o tipo de notícias e mais algumas, não é? E também outras análises de outros analistas, algumas são interessantes, algumas, uma, duas a cada 10, e portanto
podem tirar de lá bastante informação, mas cuidado com o ruído, malta. O Seeking Alpha é sem dúvida uma ferramenta muito importante para perceber esses eventos que podem ter impactos na estrutura, digamos assim, ou estruturantes nas empresas. Eu, em relação ao Screener, já uso diferente. Eu usei o Finbox durante algum tempo. Na altura eu penso que aquilo tinha poucas funcionalidades grátis e acabei por mudar para o Fiscal AI, que entretanto também surgiu com a ajuda da inteligência artificial, que eu também é uma das que eu recomendo porque é as que gosto mais de utilizar. Uma pergunta assim em jeito de desafio. Se tu tivesses que escolher um ativo para manter durante os próximos 20 anos e não pudesses tocar no mesmo, estamos a falar aqui de diferentes classes de ativos, tu podes escolher o que tu quiseres, desde obrigações, ações, criptomoedas, o que tu quiseres. Essa é fácil. Qual é que tu escolhias e porquê? Ações, porque eu digo que é fácil porque nós somos apologistas única e exclusivamente de ações. A razão é muito simples, porque as ações dão-nos a fonte de informação, a maior fonte de informação versus outra classe de ativos, seja obrigações, seja PPRs, seja ouro e pronto, outras características também. Ouro para mim e Bitcoin e criptoativos não são investimento para mim porque não geram cash flow. Ações, eu diria, para além dessa característica, é a classe de ativo que apresenta melhor custo-oportunidade em termos também de risco em proporção do retorno que podem dar. Porque as pessoas pensam, quanto maior é o meu risco, academicamente falando, não é? Porque eu passei muito por isso, betas do mercado, de volatilidade, quanto maior é o risco, maior a rentabilidade. Aqui, pela minha filosofia, eu posso baixar drasticamente o meu risco, por via da narrativa que eu fui dizendo aqui, e ao mesmo tempo aumentar a minha rentabilidade. E com isso eu consigo não só superar o mercado e acelerar aquilo que é o meu objetivo financeiro. Portanto, ações sem piscar os olhos e sem pensar duas vezes. Tens uma predileta nessas ações? Tens assim uma empresa que tu digas, epá, eu posso investir nisto de olhos fechados para os próximos 20 anos ou só vou Não, nunca. abrir o portfólio daqui a 20 anos? Não? Ok. Em Não, relação nunca. Para mim isso não é às investimento. em relação às tuas 9 empresas, há bocadinho tocaste num ponto importante, que é a capacidade depois para acompanhar as empresas ao longo do ano. Tu achas que 9 é o teu limite ou achas que podes expandir um bocadinho mais o teu portfólio caso algumas outras empresas que tenhas na watchlist, entrem em valores mais atrativos? Olha, fazem-me também essa pergunta que é, como é que sabes? Eu nunca sei a 100%, mas posso dar uma ajuda em termos práticos de como é que vocês podem analisar se faz sentido ou não adicionarem mais uma ação ao vosso portfólio. No meu caso, faz mais uma no máximo. Em limite dos limites, mais duas. Isto porquê? Porque olhando para um investidor que está totalmente autónomo, sem ajuda de serviços de análise de ações, sem serviço de acompanhamento, etc, etc, e ele vai perder, e malta, reparem, perder é investir, não é? Investir o seu tempo em monitorizar o seu portfólio, e eu quero dar aqui um grande disclaimer que é, vocês precisam deste tempo, ok? Para vocês fazerem um bom trabalho de pesquisa, entre 4 a 6 horas. Vamos olhar aqui para um tempo, para uma monitorização com uma margem mais reduzida, 4 horas por empresa. Se eu tenho 10, eu vou gastar por trimestre 40 horas. Se vocês, naquelas 2 ou 3 semanas de earnings, do calendário de earnings a sair, não conseguirem e sentirem com 9 empresas estão abafados e estão constantemente a adiar e já faz 3, 4 meses de atraso que ainda não leram os resultados trimestrais passados, então isso já é um sinal de que devam abrandar um bocadinho aquilo que é a vossa carteira de ações. Agora, quando sabem que têm essa margem de tempo, então o que podem fazer é pensarem em 1, 2, 3 ações conforme a vossa disponibilidade de tempo. Mas tentem sempre ter este proxy, que é 4 a 6 horas por trimestre por ação, ok? Portanto, 10 ações, 40 a 60 horas por trimestre. Sim, um portfólio, eu digo já, um portfólio é enorme, não tenho tempo absolutamente para nada, e menos com a questão dos vídeos, mas acho que é uma boa política, faz todo sentido e é um bom critério, afim que estás a falar. Um exemplo só, desculpa, Sim, posso dar aqui um exemplo, uma narrativa claro. que eu me lembrei antigamente, no início deste ano, apresentei numa palestra que lembrei-me assim do nada e que meti lá, assim, calma, o pessoal, repara, o pessoal faz uma tese de investimento, quando chega Black Fridays da vida, promoções de 30, 40, 50%, metade do preço neste eletrodoméstico, neste iPhone, neste que seja. O pessoal o que faz é, vai a variadíssimos sites, ver as características dos telemóveis, ver os preços, ou seja, está aqui a fazer uma análise muito mais detalhada do que se calhar fazia numa análise de uma ação. E eu pergunto-me, isto são este sentido crítico e é este nível de profundidade que vocês têm de ter nas ações, para serem investidores em ações. Porque o risco de eu não fazer uma análise daquele telemóvel que eu queria comprar
era eu chegar à loja e comprar o telemóvel errado. E assim, opá, olha, comprei, não era isto que eu queria e investi agora 600, 700 euros. Não era nada isto que eu queria. Portanto, o que me faz ter uma análise daquele telemóvel, assim como uma análise de uma ação, é ser ponderado, ser racional, ter este momento crítico e em detalhe para perceber se aquilo faz sentido para mim ou não. Se aquilo é um bom telemóvel ou não. Se aquilo é uma boa ação ou não. E é só com Certo. isso que nós diminuímos o nosso risco e aumentamos a nossa possibilidade de retorno no caso das ações ou aumentamos a nossa possibilidade de dizer assim passado o mês, depois de sairmos da loja. Caramba, era este telemóvel que nós queríamos. Certo, certo. Usando essa analogia, ou explorando essa analogia, a questão de devolver o telemóvel, por enquanto, não tens grande impacto, não é? Cometes um erro, vais à loja, tens essa vantagem, devolves o telemóvel nos primeiros Sim, 15 dias sim, e sim, dão-te sim. o mesmo valor por ele. Nas ações isso pode não acontecer. Vocês podem voltar ao mercado para vender a ação passado uma hora que seja e a ação já está a preço diferente, entretanto pagaram comissões. Portanto, é muito importante o que tu estás a dizer, de fazer uma análise, ter consciência do que se está a comprar e não seguir cegamente Sim, quem partilha portfólios na internet, como é o nosso caso, por exemplo, mas e de outros também, ou de seguir investimentos que sim. se vêem na internet sem fazer uma análise prévia. Tu, além das ações no teu portfólio, eu sei que tu tens uma posição residual de cripto, penso que em Bitcoin e Ethereum, e anda ali à volta dos 2,5%, da última vez que eu vi. Uhum. Tu vês espaço aqui no teu portfólio para introduzir outras classes de ativos menos voláteis, talvez obrigações, REITs, coisas desse tipo que gerem algum tipo de renda passiva ou renda fixa? Não, de todo. Como eu disse, o meu investimento preferido são ações. Lá está, isto não quer dizer que tenha de ser o vosso. As pessoas que estão a ouvir, todas as pessoas que estão a ouvir neste momento, e então ele está a dizer que só devemos focar em ações. Não. É o meu investimento preferido e é o que resulta para o meu objetivo financeiro, para o meu plano de investimentos que eu criei, que eu tracei para mim. O mundo de investimentos é belo por causa disto. É subjetivo. Subjetividade ao máximo nível. Aquilo que funciona para mim pode não funcionar aqui para o senhor Dividendos de Portugal e pode não funcionar para vocês que estão a ouvir este podcast. Portanto, isto para dizer o quê? Que eu só aceito ações. Eu tenho residualmente, eu posso explicar o porquê que eu tenho ali Bitcoin e no início deste podcast eu disse que nem ouro, nem Bitcoin, nem criptoativos em geral eu considero investimento. E eu tenho, porque eu adotei uma estratégia muito de curto prazo, muito de ir buscar liquidez através dessa estratégia. Foi na altura em que não tinha aquela lei aplicada de só não pagas impostos sobre as mais-valias em criptomoedas após os 365 dias, após os 12 meses. Quando eu não tinha isso, incrivelmente, eu ganhava sempre dinheiro nas movimentações que eu fazia trimestralmente. E o que é que eu fazia? Era, aplicava a regra dos 5% aos criptoativos. Que aquilo, como era um produto super volátil, quando eu tinha liquidez e dinheiro parado, eu nem quero introduzir a palavra brincar, porque eu não brincava. Isto era mesmo uma estratégia que me dava rentabilidade e que, como tinha dinheiro parado em liquidez e não via oportunidade nas ações para reforçar ou para comprar novas, que eram excelentes oportunidades, eu via melhor custo-oportunidade em colocar aquilo a curto prazo a render num espaço de 3 meses. E a regra que eu apliquei foi de 5%. Incrivelmente, passado 3 meses, se eu tivesse 3%, perdesse aqueles 2%, passasse 5 para 3 e eu comprava mais até por fazer os 5 e vice-versa. Ou seja, se eu tivesse Ok. 8, eu vendia E 3% vendia, sim. e mantinha a 5%. Em todos os lotes, e aplicando aqui a regra contabilística do FIFO, First In, First Out, eu ganhei sempre dinheiro. E eu consegui fazer isto durante 2 anos e meio. Ok. E ganhei Essa, sempre dinheiro a cada transação trimestral. ok. A exposição que tu tens às criptos é uma exposição através de ETFs ou fazes a tua custódia própria das criptomoedas? A minha custódia própria, sim. Ok, boa, boa. Em relação à liquidez, que é a última parte que eu queria tocar aqui no teu portfólio atual, tu tens uma posição de liquidez neste momento reduzida, abaixo dos 2%, ou à volta dos 2%, e isto depois na prática pode obrigar-te a vender posições para gerar liquidez, para depois reforçar outras. Isto é algo que te acontece com frequência, este turnover do portfólio, ou como é que tu geres, desculpa, esta liquidez assim tão reduzida? Diretamente respondendo à tua pergunta, em apenas uma palavra, duas neste caso, custo de oportunidade. Ou seja, tudo se resume a custo de oportunidade. E quando eu vejo muita gente a partilhar o seu portfólio e vejo as estratégias de eu tenho que ter 10, 15% em caixa, e eu pergunto-me, ok, e esse caixa é para quê? E eles respondem,
é para investimento. Eu, pronto, para que é que te obrigas a ter fixo 10 a 15%? Ele, para conseguir, no momento das oportunidades, investir essa liquidez. Pronto, chegaste ao meu ponto. Quando eu vejo, quando está, uma frase do Wall Street, não é? Quando está a chover barras de ouro em Wall Street, uma pessoa vai lá fora e vai com um balde. É precisamente isso que eu faço. E eu não me importo nada de dizer que eu tenho 1%, neste caso tenho 2,5% em caixa, porque eu, em uma semana e meia, eu investi mais 10 mil euros a reforçar posições por causa do senhor Trump decidiu vir com o tema das tarifas. E portanto, isto para dizer o quê? Que não têm um problema quando olham para a vossa liquidez. E claro, não têm um problema, isto é fácil de falar quando se tem um plano de investimentos. Tenham um plano de investimentos, olhem de acordo com esse plano de investimentos, a nível de quanto é que vocês investem por mês, ou que têm de investir para cumprir aquele objetivo, para cumprir com aquele output, com aquele número mágico, para cumprirem com o vosso objetivo financeiro, quanto retorno é que têm de ter. Portanto, avaliem, naquele preciso momento, se têm 5, 10, 15, 20, 30, 50% em liquidez, o que seja, e que seja liquidez para investir. Não contem com liquidez que está parado no vosso banco para reserva de emergência, por exemplo. Já devem estar fartos também de saber isto. Invistam. Se há oportunidade e se aquela liquidez foi feita para isso, invistam. Porque se têm essa informação toda que aquilo é um bom investimento para aquilo que é os vossos objetivos financeiros, então, se dentro de 1, 2, 3 semanas, um mês, o que seja, passarem de 50% de liquidez para 1%, não há mal nenhum, porque sabem que aquilo foi bem aplicado. Já dizia o Ray Dalio muito bem, que é o cash is trash. E é verdade. Portanto, parado em dinheiro é o pior investimento que vocês podem fazer. Portanto, o maior custo de oportunidade é terem essa liquidez parada. Ok. Tu impões algumas restrições éticas ou morais na altura de investir nas empresas que tens selecionadas, ou é algo que tu não ligas assim muito? É assim, não ligava, continuo a não ligar muito, mas tem mudado, no decorrer dos anos tem mudado bastante. Não quer dizer, atenção, que seja um critério de avaliação da minha tese de investimentos que pese bastante na balança, no momento final de decisão, que não é. Estaria a mentir se dissesse o contrário. Pesa, se tanto, 5%. Isto podemos falar, por exemplo, em casos de as redes sociais são muito corrosivas para a nossa sociedade. Eu sei disso, mas sou um investidor da Meta, não é? Porque eu vejo o outro lado da moeda. Eu tendo a ser aquela pessoa ou aquele investidor vá muito positivo, que é a Meta ajuda bastante o mercado de trabalho porque estas pequenas, médias empresas, e até grandes, não é? Conseguem alavancar os seus negócios através dos serviços da Meta, com o seu advertisement online. Portanto, com isso, a economia cresce, mais postos de trabalho, e eu olho para isso. Claro, eticamente, há sempre aquelas pessoas, mas a Meta, não sei o quê, tem aquelas características de viciar, de injetar mais dopamina nas pessoas para terem mais screen time. Tudo bem, certo, mas eu olho sempre para o lado positivo das próprias empresas. Mas antes que me perguntes, não invisto em nenhuma empresa de tabaco. Sim, é porque Isso vai não. muito nesse sentido, não é? As questões das empresas de defesa, quer seja através da produção de mísseis ou de elementos táticos de defesa, tanques e coisas do género, satélites e coisas assim, e depois as empresas de tabaco, mas é como tudo, não é? As empresas têm sempre dois lados da moeda. Tem um lado que nós Exato. podemos olhar para ele Exatamente. negativo, mas elas produzem os serviços também com uma perspectiva de uso benéfico para a sociedade e para quem os compra, não é só com a Uhum. perspectiva de praticar o mal, digamos assim. Exato. Perguntas polémicas. Tens PPRs ou achas Não, que não vale a não tem. pena? Isto é para explicar o porquê? Sim, se quiseres expandir um bocadinho a resposta, sim. Sim. Primeiro, dar contexto porque é que é muito falado dos PPR. Por causa dos benefícios à entrada, que concordo, e os benefícios à saída, que não concordo tanto. Porque até teres os benefícios à saída, tu tens que permanecer no investimento e se tiveres um melhor custo-oportunidade de tirar o dinheiro do PPR para colocar noutra melhor oportunidade, tu tens que devolver esse dinheiro. Salvo exceções, claro. Mas se quisermos ser ágeis e não olhando aqui para estas exceções, nós temos que devolver depois o dinheiro ao Estado daquilo que foi, diria eu, um incremento para aquilo que é o nosso IRS, ou INSEAD IRS. E é curioso que muitas pessoas só se focam nisto e, novamente, vem aqui o custo da oportunidade. Eu estou sempre a falar nisto, mas é real, que é, muitos destes PPR nem sequer têm uma boa rentabilidade, nem sequer se aproximam de um ETF que replica o S&P 500. E em cima disso, isto é a pior coisa, que é, aplicam 2% de FII sobre gestão desse mesmo fundo. Portanto, eu digo não obrigado, eu passo em mais 95% dos fundos de PPR, eu passo e digo não é de todo um investimento racional, nem é de todo um investimento sustentável para cumprir os nossos objetivos financeiros. Ok, faz sentido. E em relação a corretoras, nós ainda não falámos nisso, tu usas assim alguma em particular que tenhas, ou que
possas recomendar, ou usas várias, como já foi o meu caso? Neste momento estou mais dedicado à Interactive Brokers. No teu caso, tens assim alguma favorita? Tens os teus investimentos diversificados por várias? Como é que é a tua estratégia aí? Olha, eu tenho e sempre tive, já acho que vai fazer 7 anos que eu já sou cliente de Giro e não pensei em mudar. Apesar de, se me perguntares, há melhores e se hoje estivesse a começar a investir dentro das tuas bases, qual é que investirias? Interactive Brokers, sem dúvida. Mas não vejo vantagem agora de mudar para a Interactive Brokers. Quer dizer, ver vantagem vejo a nível de ativos que eles têm lá, versus a Giro, são muito mais, e a nível de custo. Mas se olhar para esses custos e aplicar aquilo que são atualmente as minhas rentabilidades, esses custos não estão a afetar o cumprimento do meu objetivo financeiro em X anos. Portanto, resposta direta, não, eu não odeio qualquer outra corretora a não ser Interactive Brokers. Sim, se eu tivesse de escolher, e se tivesse aquela frase de se tivesse agora uma arma apontada à cabeça e só se tivesse de escolher Certo. uma, Interactive Brokers. Mas eu estou bem com a Giro, sou cliente há 7 anos com a Giro e para mim, na escolha da corretora, tem que ser muito esta parte dos custos, sem dúvida, usabilidade e acima de tudo, segurança. E portanto, eu sinto-me Ok. seguro com a Giro, até isso ser o oposto, não vou mudar. Ok. Voltando então atenções aqui agora para o futuro e e percebendo aqui um bocadinho qual é que é a tua opinião sobre até final do ano, digamos assim, num cenário macro, tu achas que o índice, o S&P 500, vai continuar a subir até final do ano? Achas que há aqui potencial para assistirmos a uma recessão? É algo que a ti é praticamente indiferente porque estás focado nas empresas? Como é que tu vês assim os próximos meses? Assim, responder diretamente é aquilo que tu disseste como últimas palavras dessa frase, que é, não estou muito preocupado com isso, apesar de gostar de acompanhar isso, obviamente, mas não pego nisso para criar ruído para as minhas teses de investimento. Eu só me foco essencialmente na própria tese de investimento interna da empresa. Apesar de que, se me perguntasse, mas isso não conta de todo para a tua tese de investimento, conta, nem chega a 5% de todo. Conta tanto como se contasse as minhas razões éticas e morais ao investir naquela empresa. Mas eu posso dar a minha opinião. Nós bem sabemos que o índice, 30% dele está muito atrelado às 7 magníficas, não é? E muita gente pensa que haverá uma recessão até ao final do ano, e lá está, eu tenho a minha bola de cristal sempre partida, portanto, estas previsões previsões só no final do jogo, como se costuma dizer. Portanto, podem perguntar quando tivermos Depois de no dia acontecer. 28 de dezembro, não é? Certo. Diz? Depois de acontecer, podem perguntar que eu respondo à vontade. Exato. Mas se tivesse que dar um tiro assim no ar, eu dizia: sou completamente contra as pessoas que estão a dizer que as 7 magníficas estão completamente sobrevalorizadas, porque dentro daquele preço elas já não têm por onde crescer, os seus investimentos em CAPEX fazem diminuir o seu free cash flow. O problema é que eles não vão aos fundamentos da própria, ou seja, não vão à essência dos próprios fundamentos, que é porque é que eles estão a fazer aquilo e qual é o rumo daquele CAPEX. Eu, por acaso, há um mês, eu falei das 7 magníficas no meu canal de YouTube e falei precisamente sobre o CAPEX. Muitos analistas apontam o dedo a dizer é isto que vai fazer com que o índice não recupere ou, neste caso, entre em momentos de estagnação ou entre em momentos de vermelho. Eu discordo completamente. Pode acontecer, porque não sabemos como é que vai acordar amanhã o Mr. Trump, pode acontecer sem dúvida, mas se eu tivesse que apostar, apostava aqui num lado de vai continuar a aumentar muito por via destes 30% indexados a estas 7 magníficas. Estas 7 magníficas, Meta, deixa eu ver se eu não me engano, Meta, Amazon e Google estão a investir mais do que 250 mil milhões de dólares. E as pessoas, caramba, isto vai afetar o free cash flow, certo? Mas CAPEX divide-se em duas coisas, que é o CAPEX do crescimento e o CAPEX de manutenção. Muitas delas já são reconhecidas como asset heavy, ou seja, para criarem aquele valor, para criarem aquela receita, precisam daquele investimento de CAPEX. Não precisam. Continuam a ser asset light. Ou seja, precisam de pouco CAPEX de manutenção, eu já vou explicar em miúdos o que é que isto significa, em pouco CAPEX de manutenção para continuarem a gerar aquele valor, ou neste caso aquele nível de receita. Aquele grande montante de CAPEX de investimento vai muito para infraestrutura de data centers, cloud, isto lá está, das 3 empresas que eu disse, 2 delas, Google e Amazon, estão a investir muito na sua infraestrutura de cloud, estão a investir em chips da Nvidia, a criar infraestrutura própria. Isto requer
muitos mil milhões. E esses mil milhões estão a ser monitorizados por mim, investidor daquelas empresas, e a avaliar o nível de ROIC, Return on Invested Capital. Se este ROIC for maior do que o custo de levantar aquele próprio dinheiro, por via de capitais alheios ou por via do mercado bolsista, então fine by me. Eu durmo bem com isso. Se eles têm um custo de levantar aquele capital de 9%, investem esse capital e produzem 15% de retorno, então criaram para os stakeholders totais da empresa, não só acionistas, mas estou aqui a falar de mim, acionista, criaram uma riqueza de 6%, não é? E portanto, eu não avalio uma queda, ou eu não pondero uma queda para terrenos negativos do S&P 500 muito por causa disso, porque eu discordo de 90% dos analistas e do mercado, aqueles que estão a apontar para o CAPEX e para as 7 magníficas. Tem muito para crescer ainda e tem margem para isso. E explicando aquilo do CAPEX é a mesma coisa do que eu gasto 100 milhões de dólares em CAPEX todos os anos. E a minha empresa é uma distribuidora de limonadas. Eu não faço as limonadas, só sou uma distribuidora de limonadas. Eu tenho 100 postos de limonadas e com esses 100 postos de limonadas eu produzo 100 milhões de... desculpa, eu invisto para manter esses 100 postos de limonada 100 milhões de CAPEX. Não é? Para manter aquilo e para gerar aquelas receitas eu preciso de 100 milhões. Agora eu vou fazer um investimento completamente absurdo, entre aspas, mas racional no ponto de vista de tese de investimento, que é, vou investir 50 milhões. Ou seja, vou aumentar de 100 para 150 milhões o meu nível de CAPEX. Aqueles 50 milhões vão servir para abrir 60 postos de distribuição de limonadas. Aqueles 50 milhões são 50 milhões para crescer a empresa. Se retirarem esse CAPEX, eles vão produzir a mesma receita com aqueles 100 postos antigamente de limonada que eles tinham. Portanto, é isto que está a acontecer nas 7 magníficas. Essencialmente em 4 delas que estão, ou em 3 delas que estão a investir em peso em data centers e em infraestrutura de AI. Mais de 60%, ou mais, diria mais 50% do seu CAPEX é para CAPEX de investimento. E elas, se hoje eliminassem completamente esse CAPEX de crescimento, elas estariam com a mesma receita. Portanto, sim, a minha previsão é que o S&P 500, muito indexado a estas 7 magníficas, continua a crescer porque estas 7 magníficas têm muita margem para crescer. Ok, bons insights aqui. Agora mudando um bocadinho o tópico para as tuas iniciativas, tu tens uma iniciativa de literacia financeira chamada Clube Finanças. Qual é que é a tua visão para Clube Finanças no futuro? O que é que tu esperas? Já falaste aqui um bocadinho na questão do fundo, mas que outras coisas é que nos podes contar que tens como objetivos? Claro que sim, e com todo o gosto. Obrigado por essa oportunidade. Eu diria que nós pensamos no Clube Finanças a curto, médio prazo e a longo prazo. O longo prazo, já dei contexto, que é gerirmos o dinheiro de outras pessoas através de um fundo, daqui a 10 anos, o que seja. E quando montarmos esse fundo, nós não nos queremos livrar do Clube Finanças, que é o EI, que é Clube Finanças para Educar. Nós queremos ter aqui, queremos dar aos nossos clientes a chave na mão. Compras uma casa toda construída, já com os móveis todos, toma, chave na mão. Não precisas te preocupar com obras, com mobiliá-la, com absolutamente nada. Chave na mão. E é isso que queremos dar, através do fundo. Mas, ao mesmo tempo, queremos também dar às pessoas educação financeira. Portanto, vamos ter serviços, e é aquilo que estamos hoje também, que é dar educação financeira e conveniência prática às pessoas. Ao mesmo tempo que depois, no fundo, a longo prazo, nós vamos dar esta chave na mão. Portanto, falando um bocadinho do que é o Clube Finanças hoje. Vocês, pela narrativa, pelo que eu fui falando até agora, já sabem mais ou menos a minha filosofia, que é foco-me em ações de qualidade, nas melhores empresas, foco-me essencialmente em perceber as empresas em 80, 90% da tese de investimento assenta numa fase qualitativa. É o que eu estou a trazer para dentro de portas do Clube Finanças também. O Clube Finanças é a empresa-mãe de outras 3 marcas. Temos o Clube Finanças, por si só, é marca prodígio daqui do ecossistema todo. Foi aquela marca que foi criada desde o início, que está criada desde o início e que está assente dentro, ou estas que eu vou dizer, estão assentes dentro, são marcas subjacentes a esta empresa-mãe que é o Clube Finanças. Uma delas é o método CLF, que é uma formação de 8 semanas de ações. Nós daí passamos literalmente o nosso framework, aquilo que eu te disse aqui em palavras meias vagas ou assim, meio na teoria, meio na rama. Exato, nós ali damos o framework em 8 semanas, 8 aulas, 8 módulos. Depois, lá está, isso é parte da educação. Ainda na parte da educação e para criar aqui posicionamento, temos o Reset Financeiro, que já agora, se me permites, nós vamos fazer o evento que, por muita pena, tu não vais lá estar, já tínhamos conversado sobre isso. No dia 11 de outubro vamos fazer aqui no Tec Maia, na Maia, no Distrito do Porto, a segunda edição, neste caso em palco presencial para mais de 310 pessoas, um evento presencial a falar única e exclusivamente de ações.
e vamos ter 7 oradores de renome nacional também. Portanto, isso é para criar posicionamento. Porquê? Porque, lá está, se nós falarmos de ações, vamos tentar criar posicionamento e ganhar credibilidade, notoriedade e visibilidade através deste palco, do Reset Financeiro. Portanto, já temos marca de posicionamento, temos marca de formação e educação financeira, falta a nossa marca de conveniência. A nossa marca de conveniência é a jornada financeira. É um produto com modelo de subscrição em que, literalmente, a nossa narrativa é poupar mais 90% do tempo aos nossos subscritores. Porquê? Porque nós lá temos portfólios modelo, em que temos o Quality Growth e o Quality Dividend. O Quality Growth para uma pessoa que queira superar o mercado e queira capitalizar ao máximo nos próximos 15, 20, 30, 40 anos, o que seja. Tem lá um portfólio entre 15 a 20 empresas cujos recursos são análise em PDF, one paper, valor intrínseco e resultados trimestrais cobertos em vídeo pelos meus analistas. Ou seja, o one paper é, se quiseres, é muito também o que tu fazes no teu trabalho, não é? Aquele trabalho do one paper é Uma análise de uma página, dar um sim. cheirinho da empresa. E, exatamente, daí o nome one paper, é dar um cheirinho da empresa, das métricas e a nível qualitativo, as características que mais se assentam na nossa filosofia de investimento em qualidade. Se a pessoa gostar, em 10, 15 minutos lê aquilo, gostei, vou para a análise em PDF, que são de 15 a 20 páginas, e lê em uma hora e meia e conhece a empresa como um todo. Depois de saber que eu gostei desta empresa, é uma excelente empresa, deixa-me ver o valor intrínseco. Quero comprá-la, deixa-me ver o valor intrínseco. Está lá, atualizado a cada 3 meses. Depois de comprar, ainda poupa tempo, porque em vez de, lá está, aquilo que eu estava a dizer, em vez de 4, 6 horas a fazer ela sozinha, essa pessoa, essa investidora sozinha, tem aquele serviço que é um vídeo de 20, 25 minutos em que vai ao essencial, literalmente. E, atenção, nós passamos a análise quantitativa lá, mas 70% é falar da análise qualitativa. E aquilo é super interessante. E é por isso que eu gosto bastante do investimento em ações, porque aprende-se bastante. Ficamos muito mais cultos e eu próprio olho para trás e vejo que, por causa deste conhecimento, apliquei certas visões e certos modelos e certas características que essas empresas tinham, adaptei-as ao Clube Finanças, ao ecossistema do Clube Finanças. Okay. Portanto, é isto que nós fazemos. Portanto, temos educação financeira, marca de posicionamento, marca de conveniência, criar conveniência e poupar tempo a estes subscritores, e no longo prazo queremos o fundo, que é a chave na mão. Boa. Tenho aqui ainda mais 2 perguntas para ti, nós estamos quase a terminar. Uma pergunta também é um jeito de desafio, que é muito comum nesta área, portanto, na área das finanças pessoais e dos investimentos, os influencers lançarem livros que retratem as suas experiências pessoais ou até mesmo aprendizagens. É algo que tu tens como objetivo ou é algo que ainda não pensaste, não tens interesse? Pensei, e aquilo que eu vou dizer pode ser interpretado de uma maneira não tão agradável e não aquela maneira não tenhas que eu medo, queria não tenhas expressar. medo. Solta o que tens. Não, eu tenho que ter sempre cuidado da forma como me expresso e da forma como eu explico, porque certo. as pessoas podem interpretar mal, porque é essencial. Deixa-me falar primeiro do mercado dos livros e do mercado da literatura cá em Portugal a nível de finanças. É tudo muito o mesmo. É essencial. A base tem que estar lá, sem dúvida. Mas isso dá-me uma oportunidade de expor aquilo que é o meu trabalho e de expor aquilo que é a minha filosofia. Nós precisamos de mais. Precisamos que essas pessoas, com dezenas e dezenas de livros a falar do mesmo, que passem para o próximo nível e continuem com esta nossa filosofia de, se quisermos ser literados financeiramente, temos que ter uma curva de aprendizagem contínua. Portanto, eu acho que, sim, estamos muito bem, temos muito bom conteúdo, mas esse conteúdo tem que começar a crescer também. Essa base mantém-se na base, até aos dias de hoje, até ao dia 10 de setembro de 2025, que é o dia que estamos a gravar isto. Portanto, isso tem que mudar, e é aí que eu vejo a oportunidade. E respondendo à tua pergunta, sem dúvida, já pensei e vou fazê-lo, só que tenho que arranjar aqui mais tempo, e vai ser precisamente sobre este assunto de investimento em qualidade, e porque é que é uma filosofia que muitas pessoas poderiam adotar para não só verem as ações de uma outra forma, sem dúvida, mas também, acima de tudo, conseguirem ter uma filosofia que os ajuda a acelerar aquilo que é o seu objetivo financeiro. Ok, vamos ficar então à espera do teu lançamento, depois das notícias sobre isso. Não digo datas porque não sei, até eu não sei. Ok. Não faz mal, nós ficamos então a aguardar. Última parte então aqui do podcast para dar-te um espaço onde tu podes contar às pessoas, né, que elas te podem encontrar, as tuas redes sociais. Fica agora a teu critério então. Ok, boa. As pessoas podem me encontrar, eu estou muito ativo no LinkedIn e no meu Instagram, apesar de termos aquele problema agora no LinkedIn com as contas de finanças, continuo a ser ativo lá. Pessoalmente tenho o Gonçalo Ribeirinho, portanto, goncalo.ribeirinho, mas se escreverem Gonçalo Ribeirinho acho que encontram na mesma
mesma no Instagram. Também o mesmo no LinkedIn. Faço posts semanais sobre 3 assuntos muito que eu gosto bastante, que é, vou mesmo ao detalhe sobre uma tese de investimento numa determinada posição que eu estou atento ou tenho no meu portfólio. Segundo o tema, falo do meu percurso enquanto CEO, as minhas decisões enquanto CEO e o que é que estamos a trabalhar dentro do Clube Finanças. E terceiro, falo numa ótica de como é que as ações deviam estar num planeamento pessoal para todos os empresários. Portanto, falo desses 3 temas. No meu Instagram falo mais efetivamente de ações, falo das minhas posições e de oportunidades de investimento. Sempre com opinião, nunca com recomendação. Nós nos dias de hoje temos que ter cuidado. E a nível das marcas, é só pesquisarem também no LinkedIn e Instagram, que estamos aí muito fortes, que é Clube Finanças, Reset Financeiro, Jornada Financeira, e temos essas 3 marcas. O Met CLF ainda não temos, porque está dentro daquilo que é o Clube Finanças. É apenas um produto. E também dizer que tenho aqui uma surpresa para os ouvintes deste podcast. Caso queiram ir ao Reset Financeiro, se meterem aqui Dividendos 10 como cupão, quando estiverem a reservar o vosso bilhete, se meterem Dividendos 10, tudo junto em caps lock, vão ter 10% de desconto, tanto ou no bilhete VIP como no bilhete regular. Portanto, se têm interesse, se explorarem Reset Financeiro, neste caso, .net, vocês podem ver o que é que vos espera, e se estiverem interessados, usem esse cupom. Ok, muito obrigado, Gonçalo. Agradecer-te não só a surpresa, que é ótima para quem nos está a ouvir, seguramente, mas também o teu contributo, a tua iniciativa, a tua disponibilidade para estar aqui hoje a falar sobre este tema. Dar-te os parabéns por tudo isso, e não só, porque também estás de aniversário no dia de hoje, portanto, muitos parabéns. E despedir-nos então, foi muito enriquecedor, foi uma sessão muito produtiva, eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir. Para quem nos está a ouvir, eu vou deixar os links todos na descrição, que o Gonçalo acabou de falar. Agradecer-te, deixar aqui no ar também a possibilidade de no futuro voltar a convidar-te para uma nova sessão do podcast, mais lá para a frente, e desejar-te muita sorte no evento também, oxalá corra tudo muito bem, seguramente que sim, e nas tuas iniciativas, portanto, muito boa sorte para vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um gosto ter aceitar este tipo de conversas, este tipo de iniciativas. Obrigado a ti também. Boa. Para quem nos está a ouvir, deixem então o vosso like e vemo-nos na próxima sessão do podcast. Um abraço a todos. Abraço, malta. Obrigado.